Olá, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de trazer aqui duas escrituras, aparentemente sem conexão, mas ao meditarmos completamente conectadas, isso baseado em um parágrafo do profeta William Branham, que eu vi o pastor Aparecido Xavier compartilhando e achei aquilo tremendo, e sempre que eu vejo, seja quem for o amigo que coloca algo que eu sei que vai ajudar alguém, eu trago para compartilhar. Eu acho que quando nós fazemos isso, a gente amplia o alcance de uma bênção. E são chaves que trazem benefícios, né? Então, antes de ler o parágrafo, eu gostaria de ler a escritura de São João, capítulo 14, o verso 12, 13 e 14. No verso 12, o Senhor Jesus Cristo disse assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Aqui entra já a nossa meditação. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então ele prometeu fazer por nós aquilo que nós pedirmos, aquilo que nós temos necessidade. E aí, aquilo que eu disse que pode parecer não ser uma conexão, mas conecta-se, Apocalipse capítulo 3, verso 20, está escrito assim: eis que eu estou à porta e bato. Nós sabemos que esse é o Senhor Jesus Cristo. Então, esse Jesus que acabou de fazer uma promessa agora, o que você me pedir, eu faço. Se você pedir em meu nome, eu faço para glorificar o Pai. Significa, ele tem uma responsabilidade de glorificar, fazer maior a Deus, o reino de Deus. Então ele faz uma promessa: se pedir alguma coisa em meu nome, eu faço para que o Pai seja glorificado. Tudo quanto me pedirdes, eu o farei. Esse que promete está dizendo aqui: eis que eu estou à porta e bato. Já pensou alguém com a incumbência, com o poder, com a capacidade de responder tudo que eu precisar, batendo a minha porta? E não só batendo, mas ele dizendo assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. O profeta irmão Branham disse assim: você pode procurar escrituras onde essa porta tenha sido alguma vez aberta. E essa escritura também não se aplica a um coração especificamente, ela se aplica a uma era, né? A um período de tempo, quer dizer, então, a um povo, uma geração de pessoas que não abriram a porta da igreja, e agora a igreja, não uma igreja denominação, mas a igreja de um tempo, não abriu a porta ao Senhor Jesus Cristo. Ainda que ele tenha promessas assustadoramente gloriosas, maravilhosas promessas
de fazer tudo quanto eu pedir com fé, de não só cear comigo seria natural se eu abro a minha porta para alguém que está do lado de fora, estou colocando-o para dentro da minha casa. A minha casa tem uma despensa e essa pessoa, se chegar com fome, por certo eu providenciarei alguma coisa para que ela coma. Então é natural ela cear comigo, eu estou dentro. Mas eu desfrutar de uma ceia dela, aí é que entra o lado espiritual, o lado misterioso dessa ceia, onde eu quero tomar o profeta Irmão Brana na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, no parágrafo 214, ele disse assim: se eu fosse à sua mesa e me assentasse lá, você dissesse: pregador, venha comer comigo. Eu creio que você me ama e você tem feijões, batatas, cenouras e galinhas fritas e tortas de abóbora e sorvete e tudo colocado ali. Ora, eu creio que eu seria simplesmente tão bem-vindo às batatas quanto seria aos feijões. A única coisa, eu creio que eu seria simplesmente tão bem-vindo às galinhas quanto seria à torta. Está tudo sobre a mesa. E a única coisa que eu tenho que fazer é dizer: você, por favor, me passaria a torta? Vamos pensar então em assentados a uma mesa muito bem servida, com uma variedade com um cardápio variado, né? Então, eu me assento aqui, mas a torta está aí mais perto de você, ou o frango está ali, o feijão está aqui, cada um vai servir aquilo que quiser colocar. Qual é a minha dificuldade para ter algo no meu prato? É só essa distância entre eu e aquela vasilha que está mais próxima de você, que é o anfitrião dessa ceia. Eu apenas preciso te pedir, por favor, me passaria a torta? Me passa o feijão? E às vezes a gente até usa da bondade, né? Você só estende o seu prato assim, para que a pessoa não tenha que mover a vasilha maior, você estende o prato assim e diz: você colocaria para mim uma concha de feijão? Ou um bocado do feijão? E aí logo esse anfitrião diz assim: você gosta bastante de feijão ou quer só um pouquinho? Não, eu gosto bem. Você colocaria uma boa porção para mim? Então, vou colocar. Me passa aí a galinha. Você gosta de qual parte dela? Né? Essa cordialidade, essa fineza que nós acabamos tendo à mesa. Então ele disse: a única coisa que eu teria que fazer para ter aquilo no meu prato e desfrutar é pedir para você: você passaria, por favor, a torta? Eu creio que com um bom coração liberal, no seu amor por mim, você diria: certamente, meu irmão, tenha um pedaço bem grande dela. Está certo. Se eu dissesse: você me passaria as batatas? Ora, certamente, meu irmão, aqui estão. E toda a bênção redentora pela qual Jesus Cristo morreu e foi comprada
em sua expiação no Calvário, está colocada na mesa a todo crente, e todo crente está assentado perante ela. Aleluia! Se eu preciso de cura, eu digo, Pai, passa-me um pouco de cura, e eu a derramo no meu prato e como um grande pedaço, uma grande porção daquilo. Agora, se você quer morrer de fome diante de uma mesa dessas, disse o profeta, vá adiante. Você já passou um constrangimento assim diante de uma determinada mesa e depois foi embora e ficou pensando assim, mas eu queria ter comido mais, eu queria ter... E por que não comeu? Eu fiquei com vergonha. Aí entra o tímido, não entra no reino dos céus. Não estou colocando que o tímido não é arrebatado. Vamos dizer, o tímido não vai à minha casa? Vai, mas eu posso servir lá. Ele está com fome, mas ficou com vergonha de tomar aquilo que... Ora, aquilo foi colocado ali com todo o coração, com todo o amor, com toda a presteza, é para nós. E eu faço isso, a gente fica, tal irmão vai vir aqui em casa. Então você pensa, que hora que ele vem? Ele vem no horário do almoço, ele vem no horário de um café da tarde, ou ele vem na janta? O que nós vamos fazer? Eu estou falando de experiência própria, a gente fica ali numa incógnita de o que agradaria mais aquela pessoa, não é? Então, eu gosto de fazer tal comida, aquela pessoa vai vir e a gente programou, mas isso é uma coisa nossa aqui, do nosso estado, pode ser que ele não goste tanto, eu vou fazer uma coisa também um pouco mais comum que todo mundo gosta. E aí você coloca a mesa e quando vê que aquela pessoa gostou e diz, o que você coloca nisto? Eu faço assim, olha, como é que faz? É decidir, posso pôr um pouco mais? Opa, quem fez, quem serviu aquela mesa, fica completamente lisonjeado pelo fato de o outro ter comido bastante. Eu vou no horário de café, a gente pensa assim, aquela padaria tal, às vezes você vai numa padaria até de um outro bairro vizinho, porque você sabe que ali tem tal coisa e coloca aquelas coisas. Ora, as pessoas não vão comer tudo aquilo, mas é que você é meu amigo, gostaria de que você provasse de algo que eu gosto. O profeta Irmão Brando disse assim, o Calvário teve um propósito múltiplo. Ele não morreu só por nos salvar. Não existe um Isaías 53 dizendo que nós só fomos salvos. Diz que pelas suas pisaduras nós fomos curados. O sangue de Jesus Cristo nos salvou, mas também aqueles castigos e aquelas coisas tinham propósito de nos trazer cura, de nos trazer paz, e por isso ele teve feridas, ele teve pressões, ele teve angústia, todas aquelas coisas. Você deveria pensar nessa nossa ilustração aqui, em que ele correu àquela padaria e buscou aquela torta, ele foi naquela outra e trouxe aquela rosca, ele também proveu para nós um pratinho de frios, caso a gente queira cortar daquele pão crocante, colocar dentro. Ele queria que nós tivéssemos esse prazer. Quando eu estou recebendo o meu amigo, eu quero que o meu amigo tenha o prazer que eu tenho, ele sinta o sabor que eu já senti. Então aqui ele está dizendo, tudo que me pedir,
eu vou fazer. Eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. Vou cear com você. O que você tem? Senhor, eu tenho ofertas para te dar. Eu quero ofertar a minha vida, meus louvores, a minha adoração. Eu quero te render minha gratidão. Aí ele recebe tudo isso, mas ele quer sair dali com você também, satisfeito. Ele quer satisfazer as suas dificuldades, as necessidades da sua vida. Então ele vai dizer, olha, eu sou curador, eu sou salvador, eu sou consolador. Na nossa primeira escritura, que foi João, capítulo 14, ali ele estava dizendo que rogaria ao Pai que enviasse outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis, que habita convosco. Estava falando, eu sou o consolador, vou voltar de uma outra forma, mas eu quero que vocês desfrutem de mim tudo que eu tenho. E algumas pessoas vão ir embora para as suas casas depois e dizer, queria tanto ter sido curado e não fui. Mas não tinha uma mesa de cura lá? Tinha. E por que é que você não foi curado? Eu não pedi. Eu não criei o suficiente. Eu não tive coragem. Às vezes, eu estou aqui gravando, pastor Adelson, um pregador sentado bem aqui à minha direita, ele sabe bem disso. Nós estamos com uma mensagem trazendo, mas nós estamos tão desejosos de que alguém diga assim, eu creio, eu quero, ou de que alguém se envolva tanto naquela mensagem que possa vir e dizer assim, pastor, enquanto o senhor estava pregando, eu alcancei, eu criei de todo o meu coração e fui curado, a minha filha, o meu filho foi curado e eu desfrutei de tudo que Deus estava servindo ali. Pessoas salvas que chegarão lá adiante sem ter desfrutado daquilo que Deus proveu exclusivamente para elas. Não são felizes porque creem que Deus nos trouxe aqui só para ser martirizados. Não têm um casamento correto porque acha que Deus nos trouxe aqui para viver agonias. Não são curados porque acham que pelo fato de Ele ter nos salvado, isso já é o bastante, eu não posso fazer mais nada. Ora, por favor, olhe para Deus e diga, Senhor, me passe as batatas, me passe a galinha, me passe, por favor, a torta. Senhor, gostei muito desta torta, vou pegar um bom bocado, eu quero um pedaço bem grande e desfrutar disso. É a Bíblia, é a palavra. Deus colocou pregadores, Deus colocou profetas, Deus colocou doutores, Deus colocou gente para minuciar a palavra para nós termos a capacidade de desfrutar dela. Aqui, eu tenho uma xícara. Essa xícara tem uma excelente água. Às vezes eu passo aqui, mas eu estou com vergonha de vocês que estão aí assistindo esse vídeo e não vou tomar. Não, eu vou. Só um minutinho. Que maravilha. Eu podia terminar esse vídeo com a boca seca, olhando para uma xícara de uma água numa temperatura perfeita e não ter tomado. A água estaria boa, estaria na temperatura perfeita, eu teria necessidade, estaria ressecando as minhas cordas vocais, passaria por isso, mas porque eu penso que eu estou diante de câmeras aqui, eu não posso fazer a loucura de tomar um gole d'água. Ora, para isso ela está colocada aqui. Eu fui lá na sua casa, voltei pensando, meu Deus, eu digo isso porque eu mesmo fiz. Come. Não, obrigado. Eu estava com tanta fome. Meu Deus. Mas eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha porque era lá na casa do pastor. Ou eu fiquei com vergonha porque a casa daquele irmão, aquela irmã, eu não tinha muita proximidade.
Mas não te chamou, mas não te convidou, mas não te disse que você é bem-vindo. Disse, mas eu não tive coragem de acreditar o suficiente para me sentir bem-vindo. Então eu quero dizer para você, seja bem-vindo, assente-se e vem cear com o Senhor Jesus Cristo. Ele está convidando. Irmãos, pensem em todas as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas colocadas à mesa, nosso inteiro dispor, e nós não desfrutarmos, nós vamos menosprezar o Calvário. O Senhor quer dizer que se eu creio que sou salvo e meus pecados foram pagos no Calvário e não tiver as outras coisas, eu ainda estou fazendo pouco caso do Calvário. Sim. Diga para Satanás que o Calvário vale mais do que ele está tentando te fazer acreditar, do que essa timidez que ele está tentando colocar sobre a sua vida e você não desfrutar, e depois você, mais lá adiante, vai saber assim, eu tinha o direito, então usei. Deixei passar, joguei fora, não fiz caso. Não está escrito lá em Isaías 53, eu creio, não fizeram dele caso algum. Aquilo lá são para incrédulos. E que é alguém que deixa de comer algo sabendo que está ali e não come. Não é um incrédulo. Tem fome, tem necessidade e mesmo assim não desfruta. Fez dele caso algum. Eu achava que essas coisas se aplicavam em ímpios e... Por acaso a Bíblia foi escrita para ímpios ou para crentes? Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma grande ceia com Ele e desfrutemos de tudo que Ele tem para dar. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Que Deus os abençoe e a bênção seja a compreensão do que você acabou de ouvir. E até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.